Olá, tudo bem? Então, nesse nosso primeiro módulo aqui, nós vamos conhecer um pouco do ecossistema do Ionic, tá? O que circunda ele para quando a gente chegar nos conceitos dele, envolvendo o próprio framework, a gente já tenha uma base, uma noção interessante do que acontece, tá? É claro que em todo momento que for necessário explicar algum detalhe, algum conceito inerente do ecossistema, lá na parte do framework, eu vou explicar para que fique tranquilo para você. Mas eu acho interessante a gente conhecer um pouco. É claro que eu não vou me aprofundar aqui no Angular, mas é bom que a gente conheça um pouco do que é o Angular, um pouco da sua estrutura e um pouco dos conceitos base envolvido aqui no Angular, para que quando a gente chegar no Ionic a gente tenha realmente uma noção da estrutura, tenha uma noção do porquê as coisas são assim ou assado, tá bom? Então, primeiramente, a gente precisa ter o Node na nossa máquina. É bem provável que você já tenha. Caso você não tenha, o Node tem instaladores para as mais diversas plataformas e basta que você acesse aqui o site nodejs.org. Você vai cair aqui na tela principal do site e você vai ter aqui uma versão de Long Term Support, né, para algumas aplicações aí. Geralmente tá bem testado, tá bem usual essa versão LTS, mas nada impede de você usar a versão Current, tá bom? A versão Current ela tem muito mais features, ela tem as features mais atualizadas e dependendo da versão do utilitário que você vai instalar utilizando o Node, ele pode ser que ele necessite da última versão. Como por exemplo a versão do Angular 6, ele precisa do Node mais atualizado, tá bom? Abaixo do 8, se não estiver enganado, ele já te dá um warning ali pedindo uma versão mais atualizada. Então, para o nosso momento aqui, você pode instalar sem problema algum a versão Current, tá? A versão LTS a gente sabe, geralmente é mais para um suporte ali mais empresarial, que necessita de uma versão mais consolidada, tá? Como a gente vai testar algumas ferramentas e etc, a gente pode usar a versão Current sem problema algum. Então, basta que você baixe, instale, ele não tem nenhuma configuração extra, ele não tem nenhuma complicação. Quando você cair aqui na tela, você vai já ter ali os links para download do seu sistema, conforme o seu sistema operacional, e basta que você baixe a versão Current e instale aí, tá? Qualquer dúvida durante a instalação, não deixe de utilizar aqui o fórum da Udemy para que a gente possa resolver esse problema. Então o site oficial aqui do Angular é o angular.io. Atente que se esse é o primeiro contato que você tem, a gente tem o AngularJS, que é o Angular na versão 1. Quando ele migrou para a versão 2, quando teve essa versão atualizada para a versão 2 e dali em diante, ele se tornou somente Angular, tá bom? Então, o site das versões atuais é o angular.io. E aqui você vai encontrar diversas informações sobre a plataforma Angular. Hoje, eles não dizem que são somente um framework. Eles se intitulam como uma plataforma de desenvolvimento, porque realmente tem muito mais opções, tem um arcabouço bem interessante envolvendo o mundo Angular hoje. Então aqui você vai encontrar também, dentre outras coisas, a documentação, e eu recomendo fortemente que sempre que necessário você dê uma visitada aí no site do angular.io, você vai ter aqui as docs e assim por diante, tá bom? E o último ponto aqui, com respeito ao nosso curso como um todo, a gente precisa, na verdade não é precisa, né? Porque fica meio assim impositivo, né? Mas você precisa ter um editor de código, uma IDE, seja ela qual for. No meu caso, a minha recomendação hoje é o próprio Visual Studio Code, tá? O Visual Studio Code, ele é uma ferramenta que é um editor de código que tem muitos plugins e traz um poder extra para esse editor de código, feito pela Microsoft. A Microsoft aí que também é a criadora do TypeScript, que é uma linguagem que está sendo utilizada hoje dentro do Angular e, consequentemente, por estar sendo utilizado no Angular, ela também vai ser utilizada nas aplicações Ionic nesse momento, tá? Então, nada melhor do que
ter um editor de código que dá esse suporte interessante para a gente com a linguagem que a gente vai desenvolver, tá bom? O Angular hoje, ele se utiliza do TypeScript, que é um superset do JavaScript, e o site aqui é o typescriptlang.org, e ele traz poderes extras para o JavaScript, como interfaces, uma base de orientação a objetos bem mais fortificada, mas no final das contas, como o browser não reconhece o TypeScript, o motor do browser só reconhece JavaScript, ele transpila, ele compila para JavaScript, dependendo das configurações de um arquivo chamado tsconfig.json. Então ele vai ter algumas configurações e uma delas é qual a versão do JavaScript que ele tem que compilar para que a gente possa utilizar isso no browser, tá? Então quando você escreve com uma estrutura bem mais fortificada para o lado da orientação a objetos, mas no final das contas ele vira JavaScript, tá? Porque, como eu comentei, o browser não entende TypeScript, só entende JavaScript. Então, só para você conhecer, a gente tem aqui o TypeScript, que é uma linguagem criada pela Microsoft, está aí dando poderes extras para o JavaScript. Aqui é bem tranquilo, é bem simples de você instalar o Visual Studio Code. Só atente para uma configuração que você precisa fazer, no caso do Windows apenas, é adicionar o comando code no path. Então, quando você for nos passos da instalação e você verificar que tem alguns checks de configuração para serem feitas, procure a linha adicionar comando code no path, tá bom? Aí você checa ela e continua a instalação. É simplesmente isso, tá? Em algumas versões do Windows, quando a gente instala o Visual Studio Code, a gente precisa fazer isso. O comum é a gente instalar ele e depois, se a gente quiser, pelo próprio Visual Studio Code, a gente consegue adicionar esse comando dele no path diretamente dele aberto numa interfacezinha de comando que ele tem. Mas em alguns Windows isso dá um probleminha, tá? Na próxima aula que a gente iniciar a nossa aplicação Angular, eu vou te reforçar melhor isso para você entender, tá bom? Então, basicamente, esse aqui vai ser o nosso set aqui de utilização. Na minha máquina aqui, ó, eu já tenho o Node, eu tenho a versão 10 e automaticamente com o Node a gente vai ter o NPM, tá bom? Que é o Node Package Manager, que através do NPM, na próxima aula a gente vai conhecer melhor, a gente vai poder instalar os utilitários CLI necessários aqui no caso do Angular, o Angular CLI, que vai nos auxiliar na criação e algumas coisas a mais referentes à nossa aplicação Angular, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Te desejo um forte abraço e nos vemos na próxima aula.